Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de eletrodinâmica. Agora a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm, tá? Para falar da primeira lei de Ohm, primeiro a gente vai definir o que são resistores, tá? Veja que lá na aula de corrente elétrica, no circuito elétrico, a gente olhou só para a bateria, tá? Porque é ela quem vai gerar a energia para o circuito elétrico funcionar, né? E é a partir dela que surge a corrente elétrica no circuito. Porém, outro equipamento, tá? Outro componente elétrico de grande importância para os circuitos elétricos funcionarem adequadamente são os resistores, tá? Aqui no meu circuito elétrico, o resistor ele está sendo representado aqui, ó, por essa figura, tá? E o que que o resistor ele vai fazer no circuito elétrico, gente, tá? Ele vai ser responsável por pegar uma parte da energia elétrica que está sendo fornecida lá pela minha bateria e transformar uma parte dessa energia elétrica em energia térmica, tá? Veja só que se eu não utilizo um resistor no meu circuito, olha o que que acontece com ele, ó, tá? Ele pega fogo, tá? Justamente porque a energia elétrica ela começa a ser transformada em energia térmica no próprio fio, tá? No próprio fio que compõe aí o circuito elétrico, tá? Então a gente tem que colocar um resistor no circuito para que a corrente elétrica seja transformada, a energia elétrica seja transformada em calor lá no resistor e não no próprio circuito, beleza? Então deixa eu colocar aqui de novo o meu resistor e ó, tá certinho, tá? Então, beleza. Então, a gente tem a função aí do resistor, transformar a energia elétrica em energia térmica, tá? Como o nome já sugere, gente, tá? O resistor, ele vai oferecer uma resistência para a passagem da corrente elétrica, tá bom? Isso quer dizer o seguinte, que os elétrons vão se movimentar no circuito quando eles entram aqui na região onde tem um resistor, o resistor vai funcionar como se fosse um obstáculo para a passagem da corrente elétrica, tá? De tal forma, gente, que se eu aumento muito o valor da resistência, a corrente elétrica vai ser pouca no meu circuito, porque poucos elétrons vão conseguir passar pelo meu resistor, tá bom? Ah, então, tendo isso em mente, o que foi que o Ohm, né, ele percebeu, tá? O Ohm é o nome do cara que desenvolveu a equação, tá? Esse cara, ele percebeu que a tensão elétrica, ela é diretamente proporcional à corrente elétrica, tá? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu aumento a tensão lá da minha bateria, ó, se eu troco ela de 9 volts por uma tensão maior agora de 71 volts, por exemplo, veja como a corrente elétrica ela aumentou. O movimento dos elétrons aumentou e o valor da corrente elétrica, que estava sendo indicada lá pelo amperímetro, foi para 7,10 amperes, tá? Então, o homem ele percebeu isso. Se você aumenta a tensão elétrica, a corrente elétrica ela também aumenta. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Já a relação da corrente elétrica com o resistor é de o inverso, tá? A gente tem aí o seguinte, ó. Se eu pego a resistência, aqui a resistência é medida na unidade de ohms, tá? Que é representada por essa ferradurazinha. Se eu aumento demais a minha resistência, tá? A corrente elétrica, eu percebo que ela vai diminuindo, ó. Quando eu aumentei aqui de 10 para 31 ohms a resistência, a corrente elétrica caiu para 0,45 amperes, tá? Então, a resistência ela é inversamente proporcional à passagem da corrente elétrica, tá? Então, pela primeira lei de Ohm, a gente vai ter o seguinte, ó, tá? A tensão elétrica fornecida lá pela bateria, que é representada pela letra U, tá? Esse U aqui representa tensão. Tensão, tá, gente? Também pode ser chamado nas questões de voltagem ou de DDP. Sendo DDP e tensão os nomes mais comuns, tá? Então, a tensão elétrica e uma DDP. Esse U, ele é medido na unidade de volts, tá? Então, o que o homem percebeu é que esse U
ele é diretamente proporcional à corrente elétrica. E aí ele transformou isso numa equação matemática que é a seguinte: U é igual a R vezes I, tá? Onde o R é a resistência do circuito elétrico, tá? É o valor de resistência no circuito elétrico, que a unidade de medida é o ohm, que é representada lá pela ferradurazinha, e o I é a intensidade de corrente elétrica, que é medida em amperes, tá? Veja que dessa equação, se eu isolar o I, eu tenho que I é igual, o R vai passar dividindo, então U dividido por R, tá? Aqui a gente percebe a questão da relação entre a corrente elétrica e a resistência. Quanto maior for o valor da resistência, menor será o valor da corrente elétrica, porque nessa equação eles são inversamente proporcionais, tá? E de fato isso acontece, como a gente viu lá na simulação, tá bom? Então, basicamente, a primeira lei de Ohm me diz isso, tá? E aí, gente, vamos treinar aqui algumas questões, né? Questões básicas, ó. Primeira questão, ela disse para mim que um resistor de 5 ohms, ele está sendo percorrido por uma corrente de 3 amperes. Ele quer saber qual é a tensão aplicada sobre o resistor. Tensão é o U, né? Então, ele quer que você determine o valor de U. Ele já te deu aqui a resistência, o valor do resistor que está instalado aí nesse circuito, e o valor da corrente elétrica que está passando pelo circuito. Então, eu vou simplesmente trocar os valores. O R, ele vale 5 ohms, e a corrente elétrica vale 3 amperes. Então, como eu estou calculando tensão elétrica, 5 vezes 3 vai dar 15. Tensão elétrica é medida em volts, tá? Então, eu tenho uma voltagem aí de 15 volts, tá bom? Lembra que isso aí pode ser chamado de DDP ou de tensão, tá bom? Outros exemplos, também utilizando a primeira lei de Ohm. Na questão número 2, a gente tem aí que um resistor de 8 ohms, ele está submetido a uma tensão de 24 volts. E aí a gente quer saber qual a corrente elétrica que está atravessando o resistor. Então não precisa decorar equações, lembra da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, tá? Só que aí agora, o que é que eu tenho de valor aqui? O que é que eu tenho aqui de conhecimento? Eu tenho o valor da resistência e eu tenho o valor da tensão elétrica, da DDP, que é o U, tá? E eu estou querendo determinar a corrente elétrica. Eu estou querendo saber quanto é que vale o valor do I. Então, eu vou pegar a primeira lei de Ohm e vou isolar o I nessa fórmula. Então, I vai ser igual a U sobre R, tá? A tensão elétrica vale 24 volts e a resistência vale 8 ohms. Quando eu divido 24 por 8, vai dar 3. Como eu estou calculando corrente elétrica, 3 amperes. Beleza? Então, muito tranquilo, tá? Do mesmo jeito, a questão também pode pedir para o aluno calcular a resistência, tá? Veja agora o exemplo número 3. Uma corrente de 6 amperes, então eu já tenho fornecido aí para a questão o valor do I, atravessa um condutor submetido a uma tensão de 18 volts. 18 volts é representado pela letra U, tá? Qual é o valor da resistência desse condutor? Então, agora eu estou querendo saber quanto é que vale a resistência, tá? Não sei quanto vale o R, mas aí, para determinar, eu utilizo a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, tá? Se eu quero determinar o valor do R, eu passo o I que está multiplicando para o outro lado, dividindo, e eu vou ter que R é igual a U dividido por I. A tensão elétrica vale 18 volts. A corrente elétrica vale 6 amperes. Quando eu divido 18 por 6, isso aqui dá 3. Como eu estou calculando resistência, a resistência é medida na unidade de ohms, tá? Então, eu tenho aí o valor de 3 ohms, belezinha? Então, essa é a parte aí de cálculo da primeira lei de Ohm, tá? Uma informação extra para você que ficou até o final do vídeo. Deixa eu voltar aqui no meu simulador, tá? Pessoal, eu disse a vocês que quando a corrente elétrica ela passa pelo resistor, ela transforma, né, há uma conversão aí de energia elétrica em energia térmica, tá?
Esse fenômeno, ele recebe um nome que é efeito Joule, tá bom? E esse efeito Joule, ele é aplicado em vários equipamentos do dia a dia, como, por exemplo, a chapinha de pranchar cabelo, a airfries, chuveiro elétrico, que mais? Ferro de passar roupa, tá? Torradeira elétrica. Então, todos esses equipamentos, eles possuem um resistor. Quando você conecta esses equipamentos na rede elétrica, a corrente elétrica que vai passar por aquele resistor, ela vai fazer a conversão de energia elétrica em energia térmica, e aí você vai ter a produção de calor, tá bom? Então é um assunto aí que tem muita aplicação no dia a dia, inclusive é um assunto que é a cara do Enem, tá bom? Então bons estudos aí, galera, e até a próxima.